Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para lermos a palavra de Deus hoje. Hoje nós vamos finalizar com a primeira carta de João. Abra aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui no capítulo 3. Beleza? Vamos lá. Vejam que prova de amor o Pai nos deu. Sermos chamados filhos de Deus, e nós de fato o somos. Se o mundo não nos reconhece, é porque também não reconheceu a Deus. Então, olha para você ver como Deus ele é maravilhoso. Nós agora, depois de Cristo ressuscitado, depois de Cristo ter vindo aqui, ter nos perdoado, e obviamente a gente precisa também agora fazer a nossa parte, nós somos reconhecidos como filhos de Deus, sermos chamados filhos de Deus, e nós de fato o somos. Olha que prova de amor. Deus nos chama de filhos. Cara, é muito bom, é maravilhoso, né? A gente ter pais aqui nessa terra. Mãe, pai, pessoas que nos amam, pessoas que cuidam da gente. É muito bom, cara. De verdade é muito bom. Mas de nada adianta, de nada é melhor do que ouvir Deus te chamar de filho. E nós, de fato, somos filhos de Deus. Então, se aproxime-se, chegue cada vez mais perto, porque Deus é o teu Pai. Amados, desde agora já somos filhos de Deus, embora ainda não se tenha tornado claro o que vamos ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Todo aquele que deposita essa esperança em Jesus se purifica, para ser puro como Jesus é puro. Ou seja, esperança em Jesus, para alcançar a pureza, ser puro assim como Jesus foi. Não tenha medo da santidade, tá? Busca a santidade. Todo aquele que comete pecado, comete também violação da lei, porque o pecado é violação da lei. Mas vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados e que nele não existe pecado. Todo aquele que nele permanece não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém desencaminhe vocês. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem comete o pecado pertence ao diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então aquele que comete em pecado, que sabe que está em pecado, não se arrepende, mesmo assim continua, cara, essa pessoa infelizmente pertence ao diabo. Essa pessoa está ali envolvida com o diabo. Mas não é isso que o Filho de Deus quer. Ele veio para nos resgatar, para destruir, como diz na palavra, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, as obras do demônio. Deus veio para destruir o pecado. Jesus enviou o seu Filho para destruir o pecado e nos livrar das garras do inimigo. Então, saia, cara, saia desse pecado e volte para Jesus, aquele que te liberta de todo o mal, de todo o pecado, de todas as coisas ruins. Jesus é o seu Salvador. Daquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque leva dentro de si a semente de Deus. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. Desse modo, torna-se claro quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, isto é, que não ama ao seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, pertencendo ao maligno, ele matou o seu próprio irmão. E porque o matou? Porque as obras de Caim eram más e as do seu irmão eram justas. Não estranhem, irmãos, se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Compreendemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui os bens deste mundo e, vendo o seu irmão em necessidade, fecha-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos,
Não amemos com palavras nem com a língua, mas com as obras e de verdade. Desse modo, saberemos que estamos ao lado da verdade e diante de Deus poderemos tranquilizar nossa consciência. E isso, mesmo que a nossa consciência nos conhece, porque Deus é maior do que a nossa consciência e Ele conhece todas as coisas. Ou seja, buscar, cara, amar como Jesus amou. Jesus, ele é o nosso guia, a gente tem que olhar para ele e falar assim, cara, eu quero ser como você. Então vamos, obviamente, a gente nunca vai conseguir alcançar o amor verdadeiro que Jesus teve por nós. Mas vamos olhar para ele e vamos tentar, cara, um milésimo, uma pontinha de amar como Jesus amou. Vamos nos esforçar, vamos entregar tudo para amar como Jesus amou. Amados, quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. E o seu mandamento é este, que tenhamos fé no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, conforme Ele nos mandou. Quem cumpre os mandamentos dele está com Deus e Deus está com ele. Assim, graças ao Espírito que ele nos deu, reconhecemos que Deus está conosco. Capítulo 4. Amados, não deem crédito a todos os que se dizem inspirados, antes examinem os espíritos, para saber se vêm de Deus, pois no mundo já apareceram muitos falsos profetas. Para saber se alguém é inspirado por Deus, sigam esta norma. Fala da parte de Deus, daquele que reconhece que Jesus Cristo se encarnou. O daquele que não reconhece a Jesus, não fala da parte de Deus. Esse tal é o espírito do anticristo. Vocês ouviram dizer que ele vinha, mas ele já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram os anticristos, pois aquele que está com vocês é maior do que aquele que está com o mundo. Eles pertencem ao mundo, por isso falam a linguagem do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus, por isso quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. Com isso podemos distinguir o espírito da verdade do espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, tudo se resume ao amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então não se esqueça que amar vai muito além de um sentimento, vai de um mandamento, vai de uma lei de Deus. E quando você for amar, ame verdadeiramente. Quando você quer amar a Deus, ame de verdade. Quando você for amar o próximo, ame de verdade. Não só da boca para fora, mas com atitudes, com obras e de verdade. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho único a este mundo para dar-nos a vida por meio dele. E o amor consiste no seguinte: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima expiatória por nossos pecados. Pelos nossos pecados. Perdão, cara, li errado. Acabei soluçando aqui, desculpa, vamos lá. E o amor consiste no seguinte: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima expiatória por nossos pecados. Então foi ele quem nos amou de verdade. Desculpa. Versículo 11, vamos lá. Amados, se Deus nos amou a tal ponto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco, e o seu amor se realiza completamente entre nós. Nisto reconhecemos que permanecemos com Deus, e Ele conosco. Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quando alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto se realizou completamente o amor entre nós. O fato de termos plena confiança no dia do julgamento,
porque tal como Jesus é assim. Porque tal como Jesus é, assim somos nós neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário. O amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Por conseguinte, quem sente medo ainda não está realizado no amor. Quanto a nós, amemos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeia o seu irmão, esse tal é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é justamente o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Capítulo 5. Quem acredita que Jesus é o Messias nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também aquele que por este foi gerado. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Porque amar a Deus significa observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus venceu o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. De fato, quem pode vencer o mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Ele não veio apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Portanto, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três estão de acordo entre si. Se aceitamos o testemunho dos homens, com maior razão aceitamos o testemunho de Deus, e o testemunho de que falamos é de Deus. Ele deixou um testemunho do seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si mesmo. Quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso, porque não acredita no testemunho que ele deu em favor do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, viver, ter vida de verdade é ter Jesus. Viva a sua vida com Jesus. E quando eu falo viva, é tudo, cara. Almoce com Jesus, acorde com Jesus, tome banho, durma, vai deitar, ore, vai à missa, vai trabalhar, faça tudo, cara. Tudo com Jesus, crie intimidade com Ele, faça tudo com Jesus. Deixa Jesus ser a sua principal companhia neste mundo e você vai entender o que é de fato ter vida. E mesmo assim, nesse mundo, enquanto a gente estiver passando por aqui, quando você chegar no céu, aí você vai falar assim: poxa, valeu a pena ter vivido a vida com Jesus lá na terra, porque agora eu vou viver a vida eterna com Ele junto aqui no céu. Então, vamos viver a vida com a verdadeira vida, que é Jesus. Seja íntimo com Ele. Viva com Jesus. Escrevo tudo isso para que vocês que acreditam no nome do Filho de Deus estejam certos de que têm vida eterna. Ao nos dirigirmos a Deus, podemos ter essa confiança. Quando pedimos alguma coisa, conforme o seu projeto, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, estamos certos de que já obtivemos o que lhe havíamos pedido. Olha para você ver o poder da oração. E a oração, não de qualquer forma, mas a oração pedindo que seja feita a vontade de Deus. Deus, faça a tua vontade sobre a nossa vida. Essa é uma oração poderosíssima. Poderosíssima. Peça sempre para ser feita a vontade de Deus nas suas orações. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, que ele reze, e Deus dará a vida a esse irmão. Isso quando o pecado cometido não leva para a morte. Existe um pecado que leva para a morte, mas não é a respeito desse que eu digo para se rezar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não leva para a morte. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Jesus, que foi gerado por Deus, o guarda e por isso o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para conhecermos o Deus verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, graças a seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna.
Então olha para você ver, Deus nos deu a inteligência de reconhecermos que somente Ele é o Deus verdadeiro. Aquele que nos livra, aquele que nos guia, aquele que nos salva. Então confie e entregue a sua vida para esse Deus verdadeiro, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Assim a gente finaliza com a primeira carta de João. E é isso, cara. Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo, um abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.